Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista e eu vou direto para o meu bate-papo com o deputado, o ex-deputado João Correia, porque tem pergunta dos internautas para o senhor, deputado. Olha a pergunta aqui do pessoal do Acre Alerta. Ele diz assim: eu gostaria de perguntar ao ilustre doutor João Correia por que os caciques do PMDB, Flaviano e etc., não se manifestam publicamente sobre o caos que vive o partido hoje na indicação de um nome com legitimidade para representar o glorioso nas eleições deste ano, quando quem fala e indica o pré-candidato do PMDB é um político de outra agremiação, o Petecão? Qual a sua opinião a respeito disso, doutor João Correia Lima? Meu Deus, forneceu toda a munição que o João Correia queria, o pessoal do... Eu gostei muito do glorioso, né, do PMDB. O PMDB realmente é um partido que tem história, ele não foi achado no lixo. E é essa história de que o PMDB tem dono. Se você for nos cartórios, você não vai encontrar ninguém que tenha averbado a propriedade do PMDB. Então o PMDB é um patrimônio da história do Brasil e é um patrimônio da história do Acre. Na verdade é o seguinte, há 12 anos que o PMDB não traz uma candidatura para Rio Branco. O último candidato do PMDB à Prefeitura de Rio Branco foi exatamente Flaviano Melo, que se elegeu e depois saiu para o governo e perdeu. Para o governo e perdeu, e aí realmente inviabilizou. Foi uma grande derrota, inclusive. Isso foi um equívoco político terrível, imenso. Pois muito bem, depois disso, nós nunca mais tivemos candidatura própria. E nós temos lutado desde então para termos uma candidatura própria, porque time que não joga perde torcida. Por que o Flamengo tem tanta torcida? Porque sempre está jogando. Inclusive, recentemente eu tive o grande prazer, Alain, de receber. Eu sei que você também é um tanto quanto chegado ao Flamengo. Sou flamenguista, mas eu recebi o manto sagrado lá no meu QG. Olha que beleza. Para um jantar lá, o Adílio, o Andrade. Todo aquele grupo. Os recebi aqui no programa, inclusive. Eu vi, mas eu vi mesmo. Fantástico. Né? Então o time que não joga perde torcida, se acaba. Então há um grupo grande dentro do PMDB que tem lutado já há bastante tempo para exposição de uma candidatura própria e tem sido sempre bloqueado, podado, empurrado, sem uma discussão mais ampla, por uma parte que é hegemônica dentro do partido. E nós estamos no meio dessa luta. Para vocês terem uma ideia, para responder o pessoal do Acre Alerta, amanhã mesmo, quer dizer, anteontem eu protocolei o meu pedido de inscrição lá na convenção, o deputado Chagas Romão negou este pedido. Amanhã eu estou pedindo para que ele reconsidere este pedido, que ele, se ele não reconsiderar, que ele então envie para a Executiva Estadual e, ao mesmo tempo, estou protocolando um mandado de segurança para garantir o meu direito de disputar a eleição, a convenção no dia 28. Então, na verdade, é o seguinte, essas atitudes equivocadas do PMDB, da direção do PMDB, que, digamos assim, colidem, agridem a alma simples, a alma média do PMDBista, lá na periferia, lá no centro da cidade, nos bares, em tudo quanto é lugar, nas feiras, nas igrejas, em tudo quanto é lugar que tem PMDBista, tem sido o principal responsável pela nossa murchagem. Eu não sei nem se existe esse termo, murchagem. Mas nós estamos murchando há muito tempo e de modos que hoje nós temos apenas 2 deputados estaduais e apenas um deputado federal. E para você ter uma ideia, o PMDB já foi muito maior. Se nós não tivéssemos errado como erramos na última eleição, de tirar a candidatura do Rodrigo Pinto, hoje nós seríamos governador ou com o Rodrigo Pinto ou com o Bocalhon. Nós teríamos feito mais um deputado federal e teríamos feito mais um deputado estadual. Então, estes erros têm sido muito comuns. Eu espero só, para o pessoal do Acre Alerta, que, como nós temos eleições de 2 em 2 anos, que nas próximas eleições, os candidatos ou a direção do PMDB tenham um pouco mais de respeito, inclusive pela direção colegiada. Por quê? Porque existe uma verdadeira ditadura. Uma coisa horrorosa, uma coisa fascista. Para você ter uma noção, você sabe quando foi a última vez que eu participei de uma reunião do PMDB? Quando, deputado? No dia 11 de novembro, 11/11 de 2011. Não dava para a gente esquecer essa data. É uma data. 11/11/11, porque nós pedimos ao presidente Flaviano Melo, nós 5, o Macapá, o Aldemir Lopes, Adalberto Ferreira, Idelbrando e eu, que ele convocasse uma reunião para nós discutirmos. Foi no dia 11 de novembro de 2011. E até agora nenhuma reunião a mais, quer dizer. Então há uma visão assim muito ególatra, doentia, patológica, narcisística, tá certo? De que o partido é dessas pessoas e não é.
Na verdade, estão fazendo muito mal ao partido. Estão fazendo tanto mal que começa a haver uma insurgência interna. Para você ter uma noção, Alain, anteontem, na segunda-feira, 5 membros da executiva municipal, na segunda-feira, tiveram uma reunião com o deputado Chaga Romão, que eles queriam questionar, colocar sob exame a candidatura oficial do senador Petecão e seus aliados, Flaviano Melo e tal, tá certo? E companhia interna. Quer dizer, então, que tem gente do PMDB que acha que Fernando Melo não empolgou. empolgou. Teve, há uma semana antes, eles queriam fazer uma convocação do diretório, segundo a informação que eles me passaram. Aliás, convide o Vanderlei, o Edvilson, o Eloy. Chagas. O Chagas, convide os dois Vou lados convidar o deputado para que eles Chagas exponham. Quer dizer, a política tem que ser pública, tem que ser transparente, porque senão a gente compra gato por lebre, a gente compra coisas ruins. E essa história que Fernando Melo não está empolgando sequer os militantes do PMDB, isso é verdade, deputado? Você pergunte para eles, para esses membros da Executiva Municipal. Então, aí, quando foi na segunda-feira, eles fizeram a reunião, os 5, e o deputado Chaga Romão e o Pado, que são membros da Executiva, não participaram, então eles não tinham o elemento para a convocação do diretório. Eles querem discutir isso e vão discutir isso na convenção do dia 28. Então, essa atitude da direção hegemônica do PMDB tem sido muito nociva, maléfica, e é preciso que a gente mude. E você só muda se você enfrentar com clareza e com transparência com o debate público. Tá Eu certo? entrevistei recentemente o senador Jorge Viana e ele pronunciou uma frase interessante, mas eu quero que o senhor analise. Ele disse o seguinte: Alain, em tempos de Rio+20, tem tucano querendo transformar Jacaré em pintinho. Jorge Viana está fazendo uma análise sincera ou que jogasse mais uma semente de discórdia no seio da oposição? O senador Jorge Viana está cuspindo no prato que lhe serviram, porque essa é uma afirmação bastante cavilosa. Por quê, deputado? Mortal. Pelo seguinte, porque o senador Jorge Viana sabe muito bem quais foram as negociações para a retirada do Rodrigo Pinto lá em Brasília. Talvez até o senador Jorge Viana tenha participado indiretamente dessa negociação. Quem retirou a candidatura do Rodrigo Pinto em Brasília não foi o Bocalhon. Ao contrário, o Bocalhon estava sob mira do Petecão, do senador Petecão, do senador Flaviano Melo e do deputado Márcio Bittar. Ou seja, deputado Flaviano Melo, deputado Márcio Bittar e senador Petecão, o então deputado Petecão, estavam para destroçar a candidatura do Bocalhon em prol da candidatura do Rodrigo Pinto. Esses 3, o Bocalhon era vítima no processo. Não conseguiram. Então conseguiram o quê? Foi feita uma negociação lá em Brasília para a retirada da candidatura do Pinto, depois que não conseguiram retirar a candidatura do Bocalhon. Tá certo? Então, quem retirou a candidatura do Pinto foram exatamente esses mesmos personagens. O deputado Petecão, o deputado Márcio Bittar e o deputado Flaviano Melo. Quer dizer, mas isso pode acontecer com o Fernando Melo agora? O senhor acha que tem gente que defende a tese de que se Fernando Melo desiste e apoia Bocalhon, só tem um turno e Bocalhon ganha no turno? Mas veja só. O senhor defende isso? Então o senador Jorge Viana está sendo muito maldoso nessa história, porque ele se beneficiou da história da retirada do Rodrigo Pinto, que não foi feita pelo Bocalhon, e sim por esses 3 personagens. Ganharam a eleição, porque senão teriam perdido. E nesse momento o Bocalhon não tem a menor condição de retirar ou de manter o Fernando Melo, tá certo? Não tem a menor condição de... Até porque as relações do PMDB com o PSDB estão estremecidas. Não sei se estão. Para lhe falar a verdade, eu nem sei se estão, porque parece que no interior o deputado Márcio Bittar, que é o presidente do partido, está... buscando essa unidade. É o Cosmo Damião e qual é o outro amigo do Cosmo e do Damião? Eu não sei. Então... Deve ser o Chicão. O Chicão. O Chicão não, porque vai lembrar do Chicão. Então não é exatamente isso, mesmo porque é uma atitude equivocada. Seria, olha o verbo, no futuro do pretérito, seria uma atitude muito errada do Bocalhon, que ele não vai fazer, a de querer brigar com o PMDB. Correto? Por quê? Porque se der segundo turno, o Bocalhon vai precisar do PMDB. Como seria também uma atitude muito errada e suspeita do PMDB querer brigar com o Bocalhon agora, porque senão, por exemplo, se for eu, ninguém vai ter dúvidas. Mas se for o Fernando que passa na convenção, Fernando Melo, ele tem que provar que ele é de oposição. Tá certo?
Então, se o Fernando Melo for para o segundo turno, ele terá que estabelecer uma relação de parceria com o Bocalhau desde o início e com o Calixto, para que no segundo turno, automaticamente, essas forças se consigam unificar, tá certo? Gente, é uma pena que o tempo já estourou. O quê? Terminou, deputado. Por isso que eu fiz 2 blocos com o senhor, porque passa rápido a nossa entrevista. Mas eu pensei que você me perguntasse se eu perder na convenção para o Fernando Melo ou se a justiça não me conceder, se eu vou apoiar ou não o Fernando Melo. Aproveitando, então me diga, qual seria então a sua decisão se o senhor viesse a perder a convenção? Alan Rick, apoiaria? Eu sou uma criatura absolutamente previsível, cartesiano. Eu vou entrar na justiça amanhã. Se a justiça não conceder razão a mim, eu não vou para a convenção, obviamente. Claro. Se o Fernando Melo, então, for consagrado, porque aí nós teremos a candidatura própria do 15. É uma derrota para mim? Mas é uma derrota com sabor de vitória, porque aí o 15 vai para a rua. Se o 15 for para a rua com o Fernando Melo, autêntico, de oposição, minha casa, minha família, todos, vou pedir voto para ele com o maior entusiasmo. Se, no entanto, o Fernando Melo ficar no tico-tico no fubá, naquela zona obscura de conluio com a Frente Popular, aí eu vou chegar para a população de Rio Branco, para a minha família, e vou dizer, não votem nesse homem, porque esse homem está manipulado pela Frente Popular. Então é muito simples. As minhas coisas são muito simples. Quer apostar como vai ser assim, se eu, por exemplo, não tiver a sorte de disputar e ganhar? Não tenho nenhuma convenção? dúvida, porque já lhe conheço, sei como é que isso é. Obrigado, deputado. Olá, um grande prazer, meu amigo. Sempre bom bater um papo contigo. Pena que o nosso tempo é curto. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.